Qual que é a minha opinião a respeito das mudanças do Enem? Todas essas mudanças vão ser boas se elas realmente acontecerem. O que eu acho dessas mudanças? Muitas pessoas me pediram ontem para gravar esse vídeo e é justamente isso que eu vou fazer para vocês hoje. Vou estar falando a respeito da minha opinião sobre as mudanças do Enem. Fala meus queridos e minhas queridas, bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência, eu sou o Eduardo. Então vamos lá pessoal, vamos começar em tópicos, abordando cada tópico de mudança para que assim fique mais fácil, para não fazer um comentário amplo. Vamos fazer basicamente uma análise a respeito de cada tópico. O primeiro tópico que a gente pode abordar é basicamente sobre a questão de redução de custos e tornar o Enem uma prova digital. No caso, basicamente um vestibular onde você vai estar fazendo através de um computador, certo? Como que funciona? Se você não fez o Enem digital, funciona basicamente assim. Você vai ter o computador e você não vai ter a prova impressa, você vai estar vendo a prova no computador. Daí, quando são as questões de múltipla escolha, você marca, no caso, a opção correta lá no computador. Você vai ter um rascunho, por exemplo, para a prova de matemática, para a prova de ciências da natureza, para você resolver as questões, mas para você passar para o gabarito, você marca lá no computador. E a redação você também faz na mão, mas basicamente o resto você faz no computador. O que acontece? Por que eles querem fazer isso? Porque quando você utiliza o computador, você pode reutilizar ele. Às vezes esse computador ele já está presente lá na escola, em escolas que tem laboratório, por exemplo, ele já vai estar presente lá na escola, então você não vai ter esse custo com a impressão, sabendo que o custo com a impressão, o custo com armazenamento, o custo também para transporte, a gente sabe que esses custos, eles são muito elevados. E como você tem um custo extremamente elevado com esse material, se você reduzir isso, você vai estar fazendo uma boa redução. Então, basicamente, sim, eu acho interessante essa mudança. Eu sou favorável a essa mudança de redução de custos, desde que seja feita de uma forma correta. Não façam de qualquer jeito, de qualquer forma. Não, tem que ser feito corretamente. Então, isso sim, eu acredito que é algo interessante que deve ser implementado. Outra questão também que eles abordaram nessa proposta é a necessidade de você fazer uma prova mais justa. O que seria essa prova mais justa, entre aspas? Você está fazendo uma cobrança para cada área de conhecimento de acordo com cada área. Isso eu concordo totalmente. Basicamente assim, o que você está fazendo? Vamos supor, uma pessoa ela gosta muito de exatas. Ela ama exatas, gosta de matemática e quer fazer engenharia. O que acontece? Se ela vai fazer esse vestibular, teoricamente tem que ser cobrado aquilo que ela precisa saber mais. Então, por exemplo, se ela vai fazer engenharia, ela precisa saber mais de matemática, ela precisa saber mais de física. Se uma pessoa vai fazer medicina, é interessante que ela saiba bastante sobre biologia, é interessante que ela saiba bastante sobre questões de anatomia, sobre química. Então, basicamente, essa questão de você fazer a prova mais justa de acordo com a área de conhecimento, isso eu também acho interessante. Só que assim, tem que ver como que vai ser feito. Dessa forma que foi proposto, eu não sou tão favorável. Por quê? Porque basicamente como eles fazem essa questão de você ter uma primeira fase onde é cobrado linguagens, literatura, inglês e redação, e não é cobrado nada de coisas básicas como matemática, não digo matemática assim avançado, funções, plano cartesiano, mas sim uma matemática básica, operações, aritmética, coisas assim é necessário a pessoa saber. Então essa questão eu não sei se é tão interessante. Não estou falando isso porque eu dou aula de matemática, não, de modo algum. Se fosse outra coisa, eu com certeza estaria apontando claramente, não tem problema algum. Mas eu digo assim, que a matemática faz parte do dia a dia da pessoa. Ela precisa entender de lógica. Então eu não digo assim, nem necessariamente cobrar matemática, mas a lógica. A lógica faz parte do dia a dia de todas as pessoas. Então por isso, eu acredito que assim, se beleza, você vai fazer essa prova de forma separada, cobrando aquele conhecimento necessário para a pessoa seguir naquela área. E assim ela já tem que saber qual área que ela quer seguir, não pode deixar para decidir depois. Então beleza, quem quer fazer engenharia vai estar estudando e se dedicando mais para matemática, para física. Quem quer fazer medicina vai estar estudando e se dedicando mais para biologia, para química. Quem quer fazer curso de humanas vai estar estudando mais sobre história, sobre geografia, coisas assim. Isso com certeza é certo. Só que isso tem que ficar mais para a segunda fase. Para a primeira fase, tem que ser cobrados os conhecimentos básicos, os conhecimentos gerais, como os vestibulares tradicionais costumam chamar. E nos conhecimentos gerais, a gente tem a inclusão da matemática e a gente tem a inclusão, sim, da literatura. Então, faltou esse conjunto, na minha visão, nessa primeira fase. É importante a pessoa saber interpretação,
É importante a pessoa ter conhecimento com interpretação e isso que a prova de literatura e linguagens vai trazer. Esses conhecimentos são importantes. É importante também a pessoa ter conhecimento a respeito de redação, no caso, ela saber escrever bem. Isso é fundamental, é muito importante que a pessoa saiba se expressar, tá? Se ela não souber, ela tem que desenvolver isso. E também é fundamental que a pessoa saiba lógica, saiba os princípios de matemática financeira, que a pessoa saiba aritmética, que a pessoa saiba matemática básica, porque senão eventualmente ela vai ter muitas dificuldades no dia a dia. E isso é muito importante para um estudante, é muito importante que ele tenha essa boa base. A matemática ela faz parte do raciocínio lógico e o raciocínio lógico ele está presente em todas as áreas. Então por isso eu incluiria essa questão da matemática lógica, da aritmética básica dentro dessa prova de conhecimentos gerais, que no caso seria a prova da primeira fase. Não deixaria matemática apenas para quem quer fazer engenharia, para quem quer fazer curso de exatas. Para esse pessoal, na segunda fase, obviamente a gente faz uma prova, no caso eles deveriam fazer uma prova mais avançada, com conceitos mais aprofundados de funções, de álgebra, de geometria, daí sim, você cobra aquilo mais na raiz. Totalmente normal, mas na primeira fase precisa ter pelo menos alguma coisa de lógica e precisa ter alguma coisa de matemática básica, porque isso é fundamental. Então, basicamente, essa é a minha opinião a respeito dessa questão da prova em duas fases e dessa separação. Outra coisa que é muito importante pontuar e que isso eles não acrescentaram, no caso, nessa proposta em si que a Veja publicou, eles não pontuaram tanto, que foi a questão de não se tornar mais uma prova de resistência. No caso, a gente sabe que o Enem, ele não é apenas uma prova de avaliação do ensino médio, ele é uma prova de resistência, para quem aguenta fazer aquele número enorme de questões em pouco tempo. Basicamente assim, você tem 4 horas para fazer aí 90 questões, onde você tem que fazer várias contas, interpretação, além do primeiro dia onde você tem que fazer 90 questões mais a redação. Então basicamente o Enem ele não é nem só uma prova de conhecimento, de avaliação de conhecimento, mas sim uma prova de resistência, quem consegue resistir mais e aguentar isso. Então por isso eu alteraria isso, eu faria uma prova assim com menos questões, faria uma prova com menos questões, a quantidade de tempo pode ser deixada, mas eu reduziria o número de questões, porque assim você vai estar avaliando mais o conhecimento e não a resistência e o cansaço daquele estudante, digamos assim. Porque se ele está cansado, ele não consegue resolver as questões de uma forma como ele resolveria se ele estivesse mais descansado, se ele estivesse ao seu pleno raciocínio. Então, por isso, eu acredito que a gente tem que ter esta reforma também, de você fazer uma prova menos cansativa, uma prova menos pesada, porque o Enem é uma prova muito pesada. E isso não é exclusividade do Enem, tá? Isso não é exclusividade. Várias provas, vários vestibulares são assim, mas eu acredito que isso é algo que tem que ser sim pensado e tem que ser avaliado de você alterar, porque se você deixa isso, você não está avaliando o conhecimento. Então, se o motivo de mudar essa prova é você avaliar o conhecimento de uma forma mais certa, você fazer uma prova mais coerente, então a primeira coisa é você reduzir o número de questões para você de fato avaliar o conhecimento. Não que a prova também seja uma forma certa de avaliar o conhecimento, mas se é para fazer uma prova, vamos fazer uma prova onde as pessoas consigam de fato resolver as questões com o tempo, não tem que fazer a prova correndo para dar tempo de resolver tudo. Então esse é um outro ponto que eu acrescentaria, você fazer menos questões para avaliar de fato o conhecimento e não a resistência. Outra coisa que eu também acredito que deve ser acrescentado é mais transparência à prova. Beleza, a gente tem os microdados para você ver como que foi a questão dos acertos, para ver quais foram os exercícios mais fáceis e os exercícios mais difíceis. Mas poucas pessoas vão atrás desses microdados do Enem para avaliar de fato o que aconteceu. Por que tal questão teve um tri alto, por que tal questão teve um tri baixo. Poucas pessoas vão atrás disso. Então eu acredito que se vai ser feita uma reforma no Enem, se vão alterar isso, outra coisa que eles podem alterar de fato é essa questão de você ter uma prova mais transparente. Mostrar para as pessoas, não, essa prova aqui, essa questão, ela tem esse peso por causa disso, essa quantidade de pessoas, elas acertaram essa questão, por isso que ela teve esse peso. E uma outra questão, mostrar melhor como que funciona a teoria de resposta ao item. Então eu acredito que falta essa comunicação e essa comunicação deveria ser feita, de você mostrar como que funciona o TRI de fato na prática, com números, com dados, e isso de uma forma dinâmica para que todas as pessoas, de todos os nichos, de todos os lugares consigam entender. Porque a comunicação ela existe de como que funciona o TRI. O INEP e o Ministério da Educação já postaram nas suas redes sociais. Mas se a pessoa ela não tem uma boa base de matemática, uma base assim mais elevada, ela não vai conseguir entender o que acontece. Então falta sim uma comunicação mais clara, mais transparente de como que é feita a avaliação. A gente
gente sabe como que é feita a prova, o que que você tem que resolver, quais são as questões e que existe um tri que tem que resolver. Eu particularmente sei como que funciona, mas eu sou formado em engenharia, eu dou aula de matemática há mais de 5 anos, então eu tenho uma boa base para conseguir entender. Mas não é para que eu entenda, eu sou professor, eu tenho que entender isso. As pessoas que têm que entender são os estudantes que vão fazer a prova, porque tipo assim, senão ele vai fazer a prova, por mais que as pessoas expliquem, tem que o Ministério da Educação e o INEP mostrarem isso. Então, se vai ser feita uma reforma na prova do Enem, isto é algo que tem que passar também pela avaliação de você fazer uma prova mais transparente e mostrar melhor como que é feita a avaliação, como são os critérios de nota, além, obviamente, da redação, tá? Então isso tudo também é algo que deve ser pontuado e é muito importante. E para finalizar, obviamente, a prova também tem que passar por uma adaptação ao novo ensino médio. O que é base do novo ensino médio? O que todas as pessoas vão ter que estudar? É literatura? É matemática? Todas as pessoas vão ter que ter isso? Então isso tem que estar na prova de conhecimentos gerais, na primeira fase. Se vai ter conhecimentos por área, a pessoa que quer seguir a área de engenharia vai ver bastante sobre física, vai ver bastante sobre matemática, então isso tem que ser cobrado. Agora não vai tipo assim, por exemplo, todas as pessoas vão ter que aprender sobre linguagens e matemática. Não vai chegar na prova de conhecimentos gerais e não vai cobrar matemática. Não, você tem que cobrar na prova de conhecimentos gerais tudo aquilo que faz base do novo ensino médio. Então, se a proposta é adaptar essa prova ao novo ensino médio, então a gente tem que adaptar completamente. Tudo aquilo que é base, que é obrigação de todos os estudantes no novo ensino médio vai ter que ser cobrado na prova de conhecimentos gerais. Então é basicamente isso, pessoal. De um modo geral, assim, eu sou favorável à mudança, eu acredito que a prova tem que ser alterada, a prova tem que passar por uma reforma, tá? Mas eu apontaria essas principais coisas como necessidade para ser alterada a prova. Redução do número de questões para a prova não ser uma prova de resistência e sim ser uma prova mais próxima, mais justa de uma prova de conhecimentos. Uma prova digital, obviamente, para reduzir os custos, isso eu estou totalmente favorável, tá? Por mais que tenha pessoas que não gostam, mas isso é importante, reduzir esses custos. Como a gente sabe, o Brasil vem passando por uma situação econômica que não é boa, então quanto mais posso reduzir os custos, melhor. Então acredito que esses custos têm que ser reduzidos. Além disso, fazer sim essa prova em 2 fases, digamos assim, mas cobrando uma prova de conhecimentos gerais, onde aborde tudo aquilo que é obrigação do novo ensino médio. E na prova de conhecimentos específicos, daí sim cobrar por área, de acordo com a área que o estudante quer cursar. Então seria basicamente isso, pessoal. Deixe aqui embaixo nos comentários qual que é a sua opinião, o que você acha que tinha que mudar, o que você alteraria na prova. Com certeza a sua opinião vai ser muito interessante pra gente estar vendo. Não se esqueça de deixar aquele like, porque isso ajuda muito o canal, aparece para mais pessoas, assim a gente pode crescer cada vez mais e continuar trazendo conteúdo. E obviamente se inscreva e ative as notificações, porque isso também ajuda muita gente. Então por favor, se inscreva e ative as notificações. Então é isso, muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, grande abraço, valeu e até a próxima.